então, hoje a nossa aula de geografia vai dar continuação, né, a partir da página que a gente parou na apostila. Vamos lá, então, a nossa apostila de geografia. Nós estamos aí, então, na página 217. 223, né? Que nós vamos continuar? 23, deixa eu baixar lá. 223, tá? Eu estava na página errada. Vocês sabem por que eu tô notando que tá errado aqui, gente? Porque eu não abri a apostila de vocês, eu abri a apostila do 9º ano. Por isso que eu tô falando Oceania. Tô achando que vocês já estão lá no 9º. Peraí que eu só vou abrir a apostila. Queria. Quanto mais três acabar, melhor. Ainda bem que lá não tá. Senão seria mais difícil, eu não teria mais nada. Queria ter menos tempo pra acabar. Mas aí eu não ia aprender nada, o conteúdo seria mais difícil. Mas aí tu já teria. Tô gravando, tá? Tá? Só pra informação. Ai, ai. E os bricos, mano, também viu? Não. Vou colocar que na hora de vocês cabe 3 tudo, não cabe nenhuma direito. Eu quero fazer mais 4 ainda. Eu quero saber que a minha borrada. Aqui, ó. A minha da São Paulo é toda. A minha é toda. Eu tô com 7 furos. Mentira. Eu tenho 3 embaixo e aqui em cima. Eu tenho um e meu é todo nada. Aqui. A minha. Bom? Eu vou completar meus 10. Gabi. Eu quero completar meus 10 furos. Galera. Vocês 10 furos, mais 10 brincos, aí daqui a pouco a máscara. Vamos lá, então. Já cheguei lá. Página 223. Na página da atividade, é isso? Vocês fizeram essa atividade aí? Sim. Fizemos? Qual página? Não? A gente não fez. Então vamos lá, vamos fazer a página 223 então. Tá? A número 1 pergunta assim. Eu tô caçando meu água aqui. A número 1 pergunta... Gente, eu estou gravando e gostaria de silêncio. A número 1 pergunta assim. Explique qual a intenção do governo etíope em relação ao Nilo Azul e a posição do governo egípcio quanto às decisões tomadas pela Etiópia. Então, a Etiópia iniciou a construção de uma grande represa de uma usina hidrelétrica, tá? Para a geração de energia no país no Nilo Azul, principal afluente então do rio Nilo. E o Egito critica essa construção, alegando que a represa irá alterar então, né, a vazão do rio que atravessa seu país, que atravessa o Egito. Então, para o Egito, eles acham que essa construção da usina vai atrapalhar a quantidade de água que passa pelo país, tá? Então, seria isso. Eu vou para o quadro ajudar vocês a responder aí. Número 1 da página 223. Ah, é o André meu, que esse cara. Eu peguei não. Agora na sala. Você quer bater nas coisas? Ô, tô gravando aula, tá?
Aí a número 2 fala assim: o presidente egípcio chegou a declarar em 2018 que o Nilo era uma questão existencial para o seu povo. Justifica o motivo, então, porque ele trata-se do principal rio aí, né, e o principal elemento natural do país, tá? A sua importância ela é tanto histórica quanto cultural, né? Que depende, então, o povo egípcio aí depende desse rio para a prática da agricultura e obtenção aí, tá? De alimentos, tá? Ok? Então, por isso que esse rio é tão importante. Enquanto vocês aí copiam, então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre clima e vegetação, tá? Então, os climas da África são muito variados, tá? E eles vão variar conforme as temperaturas do continente. Vou aumentar um pouco a letra aqui, tá? Então, os climas da África apresentam médias de temperaturas relativamente altas, elevadas, o que é explicado pelo fato de que o território localiza-se na zona tropical entre os trópicos de Capricórnio e Câncer, nas porções setentrional e meridional do continente. Porém, existem áreas localizadas nas zonas temperadas. Então, as zonas temperadas têm um índice pluviométrico um pouco maior, ou seja, chove mais nesses locais. Então, os climas da África. Dentre os climas africanos, temos o equatorial, onde o índice pluviométrico chega a 3.000 milímetros anuais. Temos o tropical, que tem duas estações bem definidas, que é o inverno e o verão. Parece muito com o nosso tipo climático aqui do Mato Grosso, tá? Temos o desértico, onde o índice pluviométrico, ou seja, o índice de chuva, chega somente até 100 milímetros anuais, ou seja, não chove, né? Temos aí o semiárido, que o índice pluviométrico chega até 300 milímetros, então chove um pouco mais do que o desértico, tá? Temos o mediterrâneo, que é um tipo climático um pouco mais frio, e temos o temperado, que tem as 4 estações bem definidas, inverno, verão, outono e primavera, onde se o índice pluviométrico chega a 2 milímetros anuais e tem uma vegetação aí de grande porte, tá? Uma vegetação exuberante. Então, quando a gente fala de clima, logo a gente liga aí a vegetação, porque cada clima desenvolve um tipo vegetal. Então, aí na apostila vocês têm os 2 mapas. Tem o mapa somente dos climas e tem o mapa das vegetações na página 224, tá? Então, a vegetação da África, aí nós temos, né, taiga, tá? Nós temos vegetação mediterrânea, normalmente é onde tem o clima mediterrâneo, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para mim ver os nomes das vegetações, porque tá muito pequeno. Daí temos pradarias, temos estepes, temos deserto,
Temos savanas, florestas tropicais que normalmente se desenvolvem no clima tropical, florestas e regiões cultivadas, que são as regiões onde há agricultura, tá? Então os mapas estão aí para ajudar vocês aí a definir qual é a região e qual é o tipo climático de determinada região. Aí depois eu falei um pouquinho sobre os climas. Então o equatorial, né, é o clima mais chuvoso, tá? Chega aí a 2.000, 3.000 milímetros anuais, né? E uma média anual de temperatura de 25 graus, tá? O clima tropical, né, claro, se desenvolve nas zonas tropicais, 2 estações bem definidas, inverno e verão, uma pluviosidade que chega até 2.000 milímetros anuais, tá? No inverno, temperaturas um pouco mais baixas, mais fresquinho, no verão, temperaturas mais altas, tá? E ao contrário do que se pensa, tá? O verão é chuvoso e o inverno é seco, tá? Normalmente a gente pensa, chegou o verão, agora é só sol, não chove mais. Não, é ao contrário. O verão é chuvoso, o inverno é que é seco, tá? Vocês a vida inteira pensaram ao contrário, né? Mas não é não. Tá? Por exemplo, agora nós estamos no verão, tá? Agora começa a época chuvosa. E hoje ainda tá agora? O inverno é seco, gente, porque não tem umidade. É o calor... É o calor do sol que aquece a água e sobe a umidade para gerar chuva. Tá? E é o inverno que é mais seco e aí chove menos porque não tem umidade. Eu nunca reparei. Tanto que se você prestar atenção nas estações secas é quando venta mais. Por quê? Porque é seco. Não tem umidade, então isso dá os encontros de massas de ar gerando vento, mas não gera umidade para chover. Pra onde vai o sol, Ricardo? Mas o sol tá aí, ele não muda, não é o sol que muda a estação. Aqui no nosso estado, o inverno daqui é diferente, né? Sol que eu falo, Richard, é calor, seca, falta de umidade. Não é que o sol pode estar chovendo, que o sol pode estar lá aparecendo, não tem nada a ver o sol. Sol, todo dia, se fosse assim, placa solar não funcionava em tempo de chuva. Não tem nada a ver, o calor do sol, né, ele é o mesmo, tá? Ele aquece do mesmo jeito. Daí no clima tropical, né, que eu tô explicando, 2 estações bem definidas. O verão com altas temperaturas e muita chuva, índice de pluviosidade lá em cima, lá, ó. O texto fala, ó, verão com altas temperaturas e elevada pluviosidade, ou seja, muita chuva. Tá? O inverno com temperaturas mais baixas, mais fresquinho, venta mais e que caracteriza uma estação seca, tá? Ok, depois o clima desértico, que é aquele que chove de, olha, até 300 milímetros se chover muito 2 vezes ao ano. É o clima desértico, tá? Não chove, tá? E a vegetação que se desenvolve nesse caso aí são as cactáceas que retiram a água do subsolo. Não necessitam de chuva para sobreviver. Esse ano foi quente, hein? O semiárido chove um pouco mais. Chega a chover por volta de 350 a 400 milímetros. Mas também não é aquelas coisas não, tá? Chove um pouco mais. O Mediterrâneo é um clima um pouquinho mais... verão um pouco mais quente. Inverno um pouco mais frio do que no caso do tropical, né? Tá? Um pouco mais frio do que o nosso. E o temperado, as 4 estações bem definidas, né? Então, tem o inverno, tem verão, tem a primavera, que as flores vêm, e tem o inverno, o outono, que as folhas caem, tá? Então, respeita cada clima, cada estação do ano. No Canadá, a gente percebe bem esse clima aqui, o temperado. Tá? As 4 estações bem definidas por causa da folha do Bordeaux, a árvore original do Canadá, que perde as suas folhas no outono e só volta a florir na primavera. Tá? Então lá a gente consegue fazer essa percepção bem legal do clima temperado. Aí as vegetações são as vegetações que se adaptam ao tipo climático. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre elas aí. Floresta equatorial, né, que é onde chove mais, do clima equatorial, índice pluviométrico maior. Então nesse tipo de floresta, as florestas são densas, de grande porte, matas fechadas, vegetação verde, arbustosa, árvores com grande porte. Por quê? Porque quanto mais umidade, mais a vegetação se desenvolve.
tá? Então, florestas com índice de biodiversidade muito grande. Depois a gente vai para as savanas, que já é um clima um pouco mais seco, né? Com árvores com menos folhas, menos arbustosas, graminha, né? Por conta, então, de uma estação menos chuvosa. Olha a girafa, coisa linda, né? Aí depois os estepes, que já é uma vegetação característica do semiárido, regiões que chove muito pouco, tá? Então os estepes são áreas que com árvores pequenas, tortas, capim mais seco, tá? Já a gente fala capim, não fala nem gramínea, tá? É um capim mais seco, como se fosse assim um oásis assim, né? Um campo, tá? Eu não vou comparar o campo sulino nosso, por quê? Porque os nossos campos sulinos são verdes, tá? E no caso da savana não, ela é alaranjada, amarelada, tá? É como se fosse um capim seco mesmo, o tempo todo, tá? E árvores muito longes umas das outras. Depois nós temos aí o deserto, aí tá mostrando uma parte bonita do deserto, né? Que é o oásis, tá? Então, locais onde se encontra alguns lençóis de água, mas são raros dentro do deserto. Aí eles pegaram bem um aí no deserto Kalahari, né? Não, esse é o deserto Saara, tá? Mas nós temos o Kalahari também aí na Namíbia, dentro da África, tá? Então, os desertos chegam a fazer 50, 55 graus em média durante o dia e a 10, 15 graus negativos durante a noite, tá? Porque não tem vegetação, do mesmo jeito que esquenta rápido, esfria rápido, tá? Os desertos, tirando essa parte do oásis aí, normalmente você não vê nada verde, normalmente são cactáceas espinhosas que retiram a água então lá dos lençóis freáticos através de suas raízes, tá? Então a gente vê no desenho do pica-pau, por exemplo, quando tem o desenho dele no deserto, ele anda aquele monte, ele começa a ver miragens, né? Ele começa a ver oásis lá, aí ele se joga, se cai na areia, né? Então assim, o calor do deserto acaba causando visões nas pessoas, tá? Não é uma área habitada, é um vazio demográfico, né? Vazio demográfico são áreas que não têm condições climáticas para habitação humana. Por quê? Porque esses oásis aí, eles são longes uns dos outros e em quantidades bem pequenas. Então as pessoas não conseguiriam viver numa região dessa sem água, tá? Vegetação de altitude são as vegetações que se desenvolvem nas montanhas, tá? Nos relevos mais elevados. A mediterrânea são próximas aos litorais, né? De clima, uma estação no inverno um pouco mais frio do que, por exemplo, lá o tropical. O nosso frio aqui chega a atingir 17, 15 graus, lá o frio 14, 13, né? Pouco mais frio do que aqui. E aí o tipo de vegetação que se adapta tanto ao frio quanto ao calor, tá? E também é considerado aí um hotspot de biodiversidade, esse tipo de vegetação. O que é isso, professor? Isso aí é uma reserva ambiental com uma grande variedade de vida, tanto de fauna quanto de flora, ou seja, tanto vida animal quanto vida vegetal. Então, todo lugar que é considerado um hotspot é porque é um local que tem muitas espécies de animais e vegetais. Então, na África, esse hotspot ele acontece na vegetação mediterrânea, somente nas localidades que desenvolvem esse tipo de vegetação. E aí nós temos as atividades, tá? Boa sorte, Deus abençoe vocês, que vocês consigam responder tudo com muita inteligência, porque vocês são muito fofos. Vai lá, podem começar.